Opa! Então, nos próximos vídeos eu vou começar a desenvolver algumas macros, mas para isso a gente precisa estar com um ambiente configurado. Então o vídeo de hoje é para configurar o seu ambiente DBT. Se você já tem ele configurado, beleza. Mas eu vou mostrar aqui algumas dicas de como configurar utilizando o ambiente virtual do Python. Então, bora lá. Eu criei um repositório no GitHub, tá? Eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo. Meu GitHub é Victor Bertoldo, sem ponto, tá? Tudo junto. E tem um repositório lá chamado canal. Então, se eu esquecer de colocar aqui na descrição, é só acessar lá. Dentro desse repositório vão ter alguns arquivos. E no README eu coloquei o passo a passo de como configurar o seu ambiente de uma maneira mais detalhada. Eu vou pular alguns estágios aqui, como por exemplo a instalação do Postgres, a instalação do Python, mas lá tem a instalação, tem o passo a passo mais detalhado e é isso. Então aqui você pode simplesmente acessar aqui o passo a passo, tá? E seguir aí com o que é necessário fazer para poder ter o seu ambiente configurado. Então a primeira coisa é instalar o Python. Tem que ser a versão da 3.7 para cima, tá? Não pode ser antes, que o DBT não tem compatibilidade com as versões anteriores. Você precisa também instalar o Virtual Env e você também precisa instalar o Postgres se você vai utilizar a mesma base de dados que eu estou utilizando aqui, que é uma base de dados fake para o propósito para ficar mais didático aqui as demonstrações que virão a seguir no canal. Então, basicamente, o que a gente precisa fazer é isso: instala o Python, instala o Virtual Env e instala o Postgres, beleza? E com o Postgres, Python e Virtual Env instalado, a gente pode seguir já para essa parte que é configurar o nosso repositório aqui para ele poder atender esse ambiente virtual. Então, já aqui no raiz do repositório, eu vou configurar o nosso ambiente virtual utilizando aqui Virtual Env. Eu podia ter copiado, né, aqui em cima no arquivo, mas beleza. Beleza, ele levou um tempinho aqui para criar o ambiente virtual, mas já criou. E aqui já eu vou criar o arquivo aqui gitignore para que a gente possa ignorar algumas coisas aqui do nosso diretório do projeto, pra gente não ficar subindo coisa desnecessária lá pro nosso repositório, beleza? E aqui no nosso gitignore eu vou colocar aqui a pasta do Venv para ele não subir os arquivos respectivos ao nosso ambiente virtual, beleza? Aí com o nosso ambiente virtual configurado, a próxima coisa que a gente vai fazer aqui é ativar ele, né? Então, da mesma forma que está aqui, eu vou aproveitar aqui para copiar. Quando aparecer esse Venv aqui antes do seu diretório, ele vai mostrar que você está utilizando o ambiente virtual. Então, para a gente ver que esse ambiente está limpo, que ele não tem nada instalado, vamos aqui dar um pip freeze aqui nesse. Aí, o pip freeze não retornou nada, quer dizer que a gente ainda não tem nada instalado. Então a gente pode prosseguir aqui. Vamos instalar aqui no nosso ambiente virtual o DBT Core. Pip install DBT Core. Opa, viajei aqui. Eu estou usando o Virtual Env e estou utilizando o --user. Tirar aqui, beleza. Instalamos aqui o DBT Core. Agora instalar o adapter, que é o DBT Postgres. E agora que a gente instalou o DBT Core e o DBT Postgres, a gente pode visualizar aqui o que a gente tem instalado nesse ambiente virtual. Só dando um pip freeze aqui. Então, essas são as bibliotecas que compõem o DBT, beleza? Para a gente poder se certificar de que o DBT foi instalado corretamente, que está tudo funcionando, vamos dar aqui um DBT --version, beleza. Depois que a gente deu aqui o DBT --version, a gente conseguiu verificar que o DBT foi instalado corretamente. Agora, tem aqui a parte da instalação do Postgres que você pode fazer aí, né, configurar o seu Postgres, beleza? Eu já tenho aqui o meu instalado e configurado, então eu tenho aqui nessa base de dados fake, né, que eu criei, que são basicamente 3 tabelas. É uma tabela de compras, uma tabela de conta e uma tabela do cliente.
beleza? É um dataset bem simples, foi gerado randomicamente. E agora a gente pode começar a configurar o nosso projeto DBT. Aqui de volta no VS Code, com o terminal integrado, a gente pode digitar aqui dbt init e o nome do projeto. Então eu vou colocar aqui o nome do projeto, dbt_canal. Ele vai perguntar aqui se eu quero utilizar o Postgres, né? Ele abre essa opção aqui porque quanto mais adapters você instala, vão aparecendo mais opções aqui. Então, se eu tivesse aqui o adapter nesse ambiente virtual instalado, o Snowflake ou, sei lá, Spark, Databricks, ele ia aparecer as opções aqui. Então, aqui eu digito 1, beleza. Modern. Depois que a gente faz isso, se você está utilizando o Windows, você pode vir aqui no executar e digitar exatamente isso aqui, ó, entre percentual, né, user profile /.dbt. Ele vai abrir essa pasta e esse arquivo profiles é o arquivo que está configurado ou deveria estar configurado a nossa fonte de dados, beleza? Então, abrindo aqui esse arquivo para vocês darem uma olhada, ele vai está escrito em algum lugar o nome do projeto que eu dei lá na hora de rodar o dbt init. E ele vai ver alguns parâmetros de configurações que a gente pode substituir. Então aqui em threads eu vou colocar 4, em host eu vou colocar localhost, que é onde está instalado a minha base Postgres. Vou colocar aqui em porta a porta padrão do Postgres, 5432, eu acho que é isso. E o usuário padrão, Postgres. Senha padrão também é Postgres. O nome do database aqui que a gente criou, eu acho que é Fake Data. E o esquema é o Public. Opa! Teve dois pontos aí, uma questão que eu fiz errado e uma questão que eu esqueci de falar. O que eu fiz errado foi colocar o esquema public aí na configuração, que no caso é o nosso esquema fonte. A nossa fonte de dados a gente vai configurar depois, que é uma questão de configurar os sources do DBT. O que a gente tem que configurar aqui nesse arquivo profiles é a nossa base destino. No caso, o esquema que a gente vai colocar ali é o esquema DW, que é o esquema destino onde a gente vai persistir as transformações do DBT. Como eu já falei antes, o DBT é uma ferramenta focada na parte da transformação dos dados, então ele não faz extração, e por isso você já precisa ter os dados na sua base de destino. Por isso a gente configura ali o esquema DW, que é o esquema onde a gente vai persistir os dados, e depois a gente configura o source, que é pegando de um outro esquema, que é esse esquema public dentro do mesmo database, beleza? Beleza. Agora, como que a gente faz para verificar se o DBT está conectando? É só a gente digitar aqui dbt debug no terminal. Bom, o meu dbt debug deu erro porque eu não estou na raiz do projeto dbt, que eu estou na raiz do meu repositório, e o projeto dbt que eu criei, né, que foi o init dbt_canal, ele está dentro desse repositório. Então eu vou entrar dentro dele, vou rodar de novo. Tive um problema de conexão. Database fake data não existe. Não existe. Qual é o nome do database? Dados fake. Oh, meu Deus, escrevi errado. Vamos alterar aqui. Dados fake. Só executar o dbt debug de novo. Pronto, agora o DBT retornou para mim que está tudo ok. O meu arquivo de configuração está válido, o meu Profiles YAML, o meu DBT Project está válido. É um repositório Git e a configuração de conexão também é válida. A conexão está ok. Beleza, a partir do momento que a nossa conexão está ok, a gente já pode começar a pensar em desenvolver macros nos próximos vídeos. Então, era isso. Se você se interessa por DBT ou por esse tipo de conteúdo, se inscreve aí no canal, que a partir da próxima semana eu vou começar a soltar vídeos desenvolvendo macros. E a gente vai começar a brincar um pouco mais com o DBT e mostrar o potencial dessa ferramenta. É isso. Um abraço. Opa! Eu nunca sei o que... eu nunca sei como começar o vídeo. Opa! Nunca sei o que falar no início do vídeo.